Depois de todo o esforço dos fãs ao redor do mundo, a justiça foi feita. Finalmente tivemos acesso ao tão aguardado Liga da Justiça dirigido por Zack Snyder. A visão original do diretor, mostrando o início do grupo de super-heróis com direito a muita ação. E será que toda essa espera valeu a pena? Bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Samuel e olha, nem acredito que eu tô mesmo fazendo esse vídeo. Depois de tanta dúvida e tanta espera pelo corte do diretor Zack Snyder, esse dia chegou. Zack Snyder Justice League está entre nós e a espera valeu a pena. E acredito que isso seja até uma unanimidade, já que essa versão é muito, mas muito melhor do que aquela que vimos no cinema. Sinceramente, eu não achava nem que era possível o filme mudar assim tão drasticamente. E se você também gostou do filme, já vai deixando aquele like aqui embaixo e aproveita também para se inscrever no nosso canal, que a gente traz aqui todo tipo de conteúdo do mundo nerd. A história todo mundo conhece. Em 2017 saiu o filme Liga da Justiça. Algumas partes daquele filme foram sim dirigidas pelo diretor Zack Snyder, que infelizmente naquela época precisou se afastar do projeto por conta da morte de sua filha, que lutava contra a depressão. Então, no seu lugar, entra o diretor Joss Whedon, que inclusive foi o diretor daquele primeiro filme dos Vingadores, lá de 2012. Joss Whedon, que não é um diretor ruim, não tinha a mesma visão e o mesmo amor que tinha o diretor Zack Snyder por esse filme, já que Liga da Justiça seria o terceiro filme de Zack Snyder pela DC. Ou seja, ele queria, de certa forma, fechar essa trilogia que ele começou. Então, Joss Whedon, com o provável apoio da Warner como estúdio, cortou várias cenas daquele filme, acrescentou algumas piadinhas, tirou tramas centrais de alguns personagens, acrescentou umas cenas de muito mau gosto, lançou o filme e pouca gente gostou. Se é que alguém realmente gostou desse filme, assim, de verdade, sabe? Os fãs que sabiam que aquele não era o filme que o Zack Snyder queria, começaram uma enorme campanha chamada Release the Snyder Cut, que significa basicamente lancem a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder, lancem o corte de Liga da Justiça do Zack Snyder. O filme, que por muito tempo foi considerado até mesmo um mito, foi aprovado pela Warner para ser lançado no serviço de streaming HBO Max. E assim, cara, é inacreditável que esse filme realmente saiu. Snyder regravou algumas cenas, deu um talento extra nos efeitos especiais do filme que ainda não estavam finalizados, e o filme finalmente foi lançado para o surto de todos nós. E cara, é um filme incrível. Finalmente temos em mãos a versão definitiva de Liga da Justiça de Zack Snyder. E o grande triunfo do Snyder Cut é justamente a sua personalidade. O filme que saiu em 2017 nos cinemas era um filme genérico, apressado, e tudo parecia muito vago, muito pobre. Agora temos um filme cheio de mitologia, construções narrativas bem feitas, com muito mais peso emocional e com personagens que honram o seu legado. Inevitavelmente, comparado ao filme de 2017, Zack Snyder não mexe muito na premissa, na base dos acontecimentos em si, mas ele acrescenta muito contexto, deixando cenas que a gente já conhecia, tendo o seu devido peso e funcionando aqui bem melhor dentro da narrativa. As sequências de ação estão muito mais interessantes, com cenas bem editadas, cores diferentes, mais destaque aos personagens no meio da luta, ou seja, uma montagem ali bem melhor nas cenas de ação. É realmente impressionante o quanto as cenas de ação melhoraram e muito, e surpreendentemente ficaram legais até mesmo naquele formato do filme. O filme também faz bom uso da sua classificação indicativa, aproveitando o seu maiores de 18 para encaixar alguns palavrões e violência numa medida que não ficou enjoativa. Talvez pudesse até ir um pouco além do que foi. Todo personagem nesse filme tem um arco interessante. Até mesmo a história do Lobo da Steppe ganhou um contexto maior, pra gente conseguir entender um pouco mais as suas motivações como vilão. Falando rapidamente sobre a estética do filme, toda aquela melancolia e falta de cores combinou muito para a visão que o diretor tinha para os fatos que aconteceram. O formato praticamente quadrado escolhido pelo diretor também não foi algo que me incomodou, apesar de que nem todo mundo deve gostar disso. E olha que pelo Snyder ele tinha lançado esse filme até em preto e branco. Inclusive já foi até confirmado que vão lançar sim a versão sem cores desse filme em breve.
breve. Outro fator estético muito presente nesse filme são as cenas em slow motion. Eu acho até que se todas as cenas em slow motion desse filme fossem aceleradas para o tempo normal, o filme tinha aí umas 2 horas de duração. Mas também vamos combinar que não dá pra reclamar, né? Todo mundo sabe que o Snyder ama uma boa dose de slow motion, basicamente em todas as suas produções. E isso acaba deixando até algumas cenas mais simples com um toque extra. Reclamar de câmera lenta nos filmes do Zack Snyder é quase a mesma coisa que reclamar de sangue nos filmes do Tarantino, então né? O visual do Steppenwolf, que é o lobo da steppe, o vilão do filme, foi outra coisa ajustada aqui nessa versão que mudou drasticamente da versão de 2017. Comparando lado a lado as versões do vilão, parece até que o lobo da steppe da versão de 2017 tava pedindo pra apanhar com esse rostinho bonzinho. E nessa versão aqui, até a voz dele soa muito mais sombria e realmente coloca bem mais medo do que aquela versão mal trabalhada que a gente viu nos cinemas. Já a duração do filme, pra mim as 4 horas passaram muito rápido. E se tivesse mais 4 horas eu ainda assistia numa boa. Mas isso quer dizer que o filme é perfeito? Com certeza não. Com todo esse material, dava muito bem pra fazer um bom filme com 2 horas e meia, 3 horas de duração. O filme tem sim algumas barrigas e algumas cenas descartáveis. Mas já que era pra gente revisitar uma história já contada, por que não utilizar tudo que tinha direito, né? Então pra mim, a duração do filme não impactou negativamente na produção, mesmo com algumas cenas mais arrastadas. O Cyborg, cara, o que fizeram com ele na versão do Joss Whedon foi um crime. Aqui ele finalmente tem a sua grande importância. Já na produção de 2017, ele foi um personagem totalmente esquecido e largado de canto. Finalmente conseguimos entender um pouco mais sobre o seu sofrimento e sua relutância em se aceitar. E até os poderes dele são extremamente relevantes para a trama central da história, junto ali com as caixas maternas. Ele é praticamente o coração desse filme, como o próprio Zack Snyder já disse. Assim como o Flash, que era uma piada de herói. E aqui também finalmente teve a chance de brilhar. Ele continua sim sendo o alívio cômico do filme, mas sua participação não é totalmente boba e descartável como ocorreu na última versão. No terceiro ato, inclusive, a gente vê o Barry entrando em ação de verdade. Uma das melhores cenas do filme acontecem e mostra ele fazendo o que ele sabe fazer de melhor, voltando no tempo e resolvendo a toda. A Gal Gadot como Mulher Maravilha também teve alguma melhora significativa. Suas cenas de ação são incríveis, com ela realmente metendo a porrada em bandido com direito a sangue e tudo mais. Coisa que dificilmente veremos algum dia no filme solo dela. Então foi legal a gente ter a chance de ver aqui uma versão um pouco mais agressiva da Amazon. Já o Batman do Ben Affleck, apesar de não ter cenas tão grandiosas no filme, pelo menos não entrega aquele Batman piadista da versão de Joss Whedon. Aqui sim temos uma versão mais concreta do herói e com sua devida importância na criação da Liga. Mesmo com cenas adicionais, aqui também o Aquaman não é aquele personagem que tem um grande desenvolvimento junto com os outros, mas ainda assim ele tem a sua parcela de importância. E aqui nesse filme interagiu muito mais com os membros da Liga. Embora sua história não mude muito relacionada ao filme de 2017, aqui vemos Arthur Curry com um espírito de equipe muito maior. E o Superman? Cara, o filme muda totalmente a sua pegada depois de sua ressurreição. Muitas cenas introduzindo o Superman de volta à sua consciência foram totalmente descartadas na outra versão. E aqui criam uma importância muito maior para o retorno do personagem. Conhecemos finalmente o tão aguardado uniforme preto, sem muitas explicações, mas pelo menos rendeu um visual novo incrível para o herói. Alguns personagens secundários também tiveram seus momentos trabalhados aqui no Snyder Cut, assim como a introdução do lendário Caçador de Marte e até mesmo algumas aparições do Desaad, que foram personagens totalmente descartados na versão de Joss Whedon. Já o Coringa de Jared Leto, esse gerou uma certa expectativa quando a gente soube que ele estaria de volta ao papel nesse filme, já que o ator ainda não provou se encaixar com o personagem. Aqui ele foi utilizado somente no fim do filme, no pesadelo do Batman, com diálogos pesados entre o Batman e o Coringa e até mesmo com outros personagens. Ok, não é a melhor cena do mundo, mas pelo menos não é algo que estrague o filme. Já o Darkseid, cara, esse sim tem cenas monstruosas dentro desse filme. Inclusive aquela possível visão do Cyborg ao se conectar com as caixas maternas e a nave do Superman. Sem dúvida, essa foi outra das melhores cenas desse filme. E tirando essas visões, a participação do vilão é bem parecida com a introdução do Thanos nos filmes da Marvel, fazendo o background de vilão principal até chegar o momento em que o confronto real seria inevitável. Mas vale comentar
comentar que o visual do Darkseid tá incrível e o pequeno vislumbre que tivemos de seus poderes, assim como o raio ômega, já foi o suficiente para deixar a gente com um gostinho de quero mais. E esse gostinho de quero mais que possivelmente a gente nunca vai conseguir, já que a Warner deixou claro que não tem mais interesses a dar continuidade para os planos de Zack Snyder na DC. O diretor já tinha planejado até mesmo os filmes Liga da Justiça 2 e 3, e frequentemente vem revelando detalhes de como seriam essas tramas. Infelizmente, não sei se um dia veremos esses planos se tornarem realidade. Mas, Liga da Justiça de Zack Snyder foi sim um triunfo para os fãs, a conquista de toda uma campanha. Um filme digno da importância de reunir todos esses personagens e dar início a um dos grupos de heróis mais famosos dos quadrinhos. É lógico que a visão de Zack Snyder para a Liga da Justiça não é um filme perfeito, mas é sim o Liga da Justiça que todos nós merecíamos. Então é isso, galera, chegamos ao fim dessa longa e esperada jornada sobre o Snyder Cut. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal, deixa aquele like e a gente se vê no próximo vídeo.